Ao estudar a profecia bíblica, você se dará conta de que Deus se utiliza de diversas imagens e símbolos para nos ajudar a compreender a sua vontade, registrada nas profecias. Mas um símbolo ou uma imagem em especial é utilizada com maior frequência e nos ajuda a compreender com maior amplitude a vontade de Deus expressa nas profecias. Este símbolo é o símbolo do casamento e é sobre ele que vamos estudar essa semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem e aonde quer que você se encontre, que a bênção do Senhor alcance você, sua casa e sua família. Nessa semana, estamos estudando a terceira lição desse trimestre que fala sobre imagens do casamento. E é sobre esse tema que juntos vamos desbravar a palavra de Deus para juntos entendermos melhor os aspectos da profecia bíblica e aquilo que Deus deseja nos ensinar. Contudo, logicamente, quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever. Ao mesmo tempo também deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar este material para que alcance mais e mais pessoas. A cada semana estamos crescendo em números e isso nos deixa muito felizes porque sabemos que este conteúdo está sendo útil e válido não só para você, mas você também está entendendo que será válido e útil e necessário para outras pessoas. Então, compartilhe este conteúdo, espalhe esta mensagem e ajude para que outras pessoas também possam aprender mais e melhor sobre a vontade de Deus registrada na sua palavra, em especial dentro da literatura profética. Nessa semana, como eu disse, o tema é imagens do casamento e o verso para memorizar está em Apocalipse capítulo 19, no verso de número 9. Contudo, antes de irmos literalmente ao texto e ao contexto da lição da Escola Sabatina, eu quero convidar você mais uma vez a receber as bênçãos de Deus por meio de uma oração. Onde quer que você esteja, receba as bênçãos do Senhor nesta oração. Maravilhoso Deus e Pai, nesta oportunidade queremos louvar e engrandecer o Teu nome pelo privilégio de podermos mais uma vez abrir a Tua Palavra e através da lição da Escola Sabatina acessarmos o conhecimento que o Senhor nos outorga a fim de que possamos crescer e nos desenvolver não somente no conhecimento da Bíblia, mas sobretudo na prática da Tua vontade. Capacita cada um de nós e alcança-nos com as Tuas bênçãos mediante também o perdão que queremos receber em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse anteriormente, o título da lição, ou dessa terceira lição do trimestre, é Imagens do Casamento. E dentro do contexto da lição, teremos aqui a oportunidade de entender a alusão que Deus faz em relação ao casamento dentro da profecia e entender de modo melhor não somente o amor de Deus, mas sobretudo o seu compromisso de fidelidade e o compromisso de fidelidade que Ele requer não somente de mim, mas sobretudo também da sua igreja. O verso para memorizar, como eu disse, se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, no verso de número 9. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, tomar em tuas mãos a sua lição da Escola Sabatina, para que juntos possamos ir ao texto mencionado. A palavra de Deus diz assim: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando você vai ao livro de Apocalipse, como acabamos de ler, você encontrará esta referência que o texto nos faz sobre as bodas do Cordeiro, ou em outras palavras, o casamento do Cordeiro. Momento em que o Cordeiro, aquele que é símbolo de Jesus, está no momento de se casar, ou de se unir para todo sempre com a sua noiva, que eu e você sabemos que dentro da profecia bíblica, noiva ou mulher se refere à igreja de Deus. Para ficar mais claro a sua compreensão, por exemplo, você pode ir ao Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Mateus capítulo 22 vai tratar também, de forma antecipada, antes de Apocalipse, sobre as bodas do Cordeiro. Ali é mencionado o momento em que há uma festa de casamento, convidados são chamados e eles são indignos porque não aceitam o convite que fora feito. O dono da festa então decide não chamar aqueles que primeiramente foram convidados. Pelo contrário, ele estende agora o convite a todos
a fim de que a festa ou a sala do banquete esteja repleta. Esta figura de linguagem, este exemplo colocado em Mateus, bem como também apresentado em Apocalipse, nos ajuda a entender diversas questões relacionadas à profecia bíblica e principalmente a relação de intimidade, de amor e principalmente de compromisso que Deus estabelece com a sua igreja, logo também com o seu povo. A lição de sábado vai destacar o seguinte, acompanhe comigo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola na qual, se permitirmos que seja experimentado de maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre seu amor, ou seja, o amor de Deus por nós, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. Embora o pecado tenha distorcido o casamento, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias. Estudaremos então aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com o seu povo, mesmo quando há falhas, e aprender algumas verdades sobre o seu amor que nos ajudarão a compreender melhor os eventos dos últimos dias da profecia bíblica. Você consegue entender? Aqui a lição da Escola Sabatina vai nos trazer de forma análoga o que acontece no casamento ou o que deveria acontecer para que eu e você possamos compreender aspectos importantes sobre o caráter de Deus e sobre a vontade dele para a minha e a sua vida dentro deste contexto em que estamos vivendo ligados à profecia bíblica. Na lição de domingo, nós temos o título do seguinte: uma só carne. E a lição destaca assim: o casamento é uma das metáforas bíblicas que ressalta mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Você entende? Dentro dos aspectos do casamento, dentro da imagem, da simbologia do casamento, Deus se utiliza dele para nos mostrar aspectos importantes de seu relacionamento conosco e também com a sua igreja. A lição ainda adianta. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que os estudantes da palavra compreendam que Deus deseja comunicar utilizando esta simbologia. Observe, um casamento duradouro é marcado pela fidelidade. Era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu este dom fundamental de Deus. Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo. Um ponto importante a destacar a partir daqui. Note, ao se utilizar da imagem, ao se utilizar da instituição do casamento para nos ajudar a compreender os aspectos da profecia, eu e você precisamos entender que Deus está desde já destacando algo fundamental. Assim como em Gênesis, a história da humanidade principia-se também através de uma cerimônia de casamento, onde Deus une Adão e Eva a fim de que aquela relação, um com o outro, pudesse ser eterna. Deus está dando a mim e a você a oportunidade de, a partir disso, compreender alguns pontos importantes. Primeiro deles, a união intrínseca e íntima entre o marido e a mulher, que também deve ser um símbolo representativo da união íntima entre o homem e Deus. Em segundo lugar, o casamento foi feito para durar eternamente, e isso mostra que a relação de Deus para com o homem não deveria ter sido interrompida pelo pecado. Pelo contrário, esta relação deveria ser duradoura e persistente por toda a eternidade. Terceiro ponto, assim como o casamento foi feito para que ambos alcançassem a felicidade, ambos, homem e mulher, alcançassem um bem que pudesse ser repartido entre ambos, a relação entre Deus e a humanidade também foi feito para que ambos recebessem, Deus, por seu lado, a adoração, e o homem, por outro lado, as benesses que Deus proporciona. E quarto e último ponto, assim como o casamento fora feito para que houvesse entre o homem e a mulher fidelidade e compromisso eterno, assim também a relação entre Deus e a humanidade deve
necessariamente ser pautada pela ação e pela demonstração da fidelidade e do compromisso eterno. A lição vai adiante e ainda acrescenta um detalhe. O casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. Pensando agora no contexto pós-pecado, ou seja, num momento já em que homem e mulher estão envolvidos pela desobediência e pelo pecado, nós sabemos que o casamento agora está fadado a ser atacado e alcançado por dificuldades e conflitos. Atritos haverão entre duas pessoas imperfeitas. Quando você transpõe esta realidade para dentro da profecia bíblica, você notará que o relacionamento agora entre Deus e a sua igreja, entre Deus e a humanidade, também se tornará um relacionamento imperfeito. Não porque Deus se tornou imperfeito por conta do nosso pecado, pelo contrário, Deus se mantém na sua qualidade de perfeição e santidade, mas Ele está buscando manter e desenvolver um relacionamento com uma humanidade e com uma igreja imperfeita e corrompida pelo pecado. Dentro deste conjunto de simbolismo, alusões e imagens referente ao matrimônio e a relação com Deus, fica muito mais fácil eu e você compreendermos o uso que Deus faz do casamento dentro da história bíblica e, em especial, dentro dos aspectos da profecia bíblica. Agora vamos compreender alguns outros pontos relacionados a essa instituição do casamento usada por Deus como símbolo para representar a sua relação com o seu povo e com a sua igreja. A lição de segunda-feira destaca o seguinte: a bela noiva. A lição diz assim: Ezequiel capítulo 16 apresenta uma ilustração surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada, que foi deixada em campo aberto para morrer. Deus a levou para casa, deu banho nela e, quando estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável. Note, se você analisar com cuidado a narrativa descrita no livro de Ezequiel, no capítulo 16, você notará que ali há uma preocupação e um cuidado de Deus. Não só de se relacionar com o seu povo, não só de cuidar e manter, não só de fazê-lo se desenvolver, mas sobretudo de entrar numa relação íntima com este povo, simbolizado por meio do casamento, demonstrando que Deus deseja se relacionar de forma real e sincera e, sobretudo, nos manter, nos cuidar e nos preservar para um relacionamento fiel e duradouro. A lição ainda acrescenta a seguinte questão: Deus disse a Israel que, sob seus cuidados, a nação se tornou muito bonita. Ezequiel capítulo 16, no verso de número 13. No entanto, a beleza de Israel era um presente de Deus, ou seja, enquanto Israel, seu povo, se mantivesse em relação com Deus, se mantivesse unida e fiel a Deus, esta nação, este povo e esta noiva representada na profecia manteria-se bela e perfeita. Por quê? Por conta de seus próprios atributos? Não, mas por conta da sua fidelidade e intimidade com Deus. Contudo, a lição ainda acrescenta: Deus disse, você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você. Capítulo 16, verso 14. Isso nos mostrando que a partir do momento que esta noiva, bela e perfeita, afastou-se do Senhor, a beleza, a glória, aquilo que a envolvia deixa de existir. E ela agora passa a viver uma vida não somente afastada de Deus, não somente distante do compromisso com Deus, mas sobretudo destituída da beleza, da glória e do cuidado que Deus colocara sobre ela. A lição ainda vai destacar o seguinte: tudo estava bem até que algo aconteceu. Ezequiel capítulo 16, no verso número 15, descreve o seguinte: mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse. Grave esta informação. E você se ofereceu a todos os que passavam para ser
deles. Note que ao longo da lição, os textos aqui apresentados vão nos dando conta de que Deus deseja se unir em um matrimônio com o seu povo e com a sua igreja. Contudo, esta relação que traz benefícios ao povo de Deus, que traz beleza à sua noiva, que faz com que ela seja adornada e coberta da glória de Deus, aos poucos desaparece, aos poucos é deformada, aos poucos é desfeita. Porque esta noiva, este povo, esta igreja, que em outro momento esteve sob o cuidado e a direção e sobre o relacionamento íntimo com Deus, pouco a pouco se afasta dele. A beleza que antes havia é desfeita. E ela, a igreja, o povo, acaba se envolvendo com outros relacionamentos e perde aquilo que Deus havia concedido a ela. Nesse íntere é apresentado a mim e a você, dentro desse contexto de casamento, a ideia da prostituição. Então veja, há uma noiva pura, perfeita, cuidada por Deus, que está sob os seus domínios e sobre o seu relacionamento íntimo. Mas a partir de que esta noiva, este povo, esta igreja, se envolve com outros relacionamentos, aquele matrimônio anteriormente perfeito se torna agora um matrimônio imperfeito, porque a aliança, o compromisso é desfeito e agora é introduzido a imagem da prostituição, daquela noiva que outrora estava com o seu noivo, Deus, mas que agora se envolve com outros deuses numa relação de prostituição. Trazendo para o contexto da igreja cristã, Deus está mostrando que o seu povo, anteriormente unido a ele, agora pouco a pouco começa a se envolver com outros deuses. E esse envolvimento com outros deuses é simbolizado não somente pela ideia de um casamento fora dos princípios, mas sobretudo de agora uma igreja envolvida na prostituição. A lição vai adiante e vai dizer assim: a esposa prostituta de Oséias. Isso está na lição de terça-feira. Observe o que a lição descreve. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um de seus servos: casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva e experiência, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, ele a aceitava de volta e a restaurava. Você consegue entender a dinâmica do texto bíblico? Deus está nos ajudando a entender, através da simbologia e da analogia do casamento, a relação dele para com o seu povo. Assim como num casamento, duas pessoas se unem para viver de forma fiel e, sobretudo, de forma eterna, Deus se uniu ao seu povo. Contudo, assim como hoje, dentro de um relacionamento matrimonial, há imperfeições, há adultério e, sobretudo, a prostituição da relação inicial, Deus está mostrando que o seu povo também agiu desta maneira. Deus se uniu ao seu povo, mas seu povo preferiu viver relacionamentos extraconjugais. Em outras palavras, seu povo procurou outros deuses. Para nos ajudar a entender esta importantíssima realidade, Deus usou a história de Oséias, pois na história de Oséias, um profeta de Deus é levado pelo Senhor a casar-se com uma prostituta. E a pergunta que fica é: por quê? Para ilustrar a relação de Deus com o seu povo. A lição ainda destaca o seguinte: a Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo. Consegue entender? Deus está mostrando que a ilustração apresentada no livro de Oséias seria a representatividade real e verdadeira daquilo que não somente aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento, mas aquilo que também ocorreria com o povo de Deus no Novo Testamento. Logo, com a Igreja de Deus no Novo Testamento. Observe, as palavras que Deus usou no livro de Oséias mostram que ele não estava apenas tentando nos mostrar o que fizemos de errado, mas como se sentiu diante disso. Quando o povo de Deus deixou o Senhor e começou a procurar outros deuses, seguindo os exemplos e os costumes das outras nações,
assim como o marido se sente traído pela sua esposa quando essa se envolve em outros relacionamentos, Deus também se sentiu traído por seu povo, por mim e por você, quando nós buscamos fazer aquilo que não está prescrito dentro da relação de intimidade e de relacionamento eterno com o nosso Deus. Deus se sentiu traído, ferido, assim como o marido se sente traído ou uma esposa se sente traída quando um dos cônjuges busca um novo relacionamento. A lição de terça fecha dizendo assim: quando lemos o último convite à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Mesmo demonstrando ser um povo desobediente, ligado e se relacionando com outros deuses, Deus ainda continua chamando o seu povo de seu. E não como um povo desconhecido. Ele os conhece profundamente e ainda continua amando. Note que a forma como Deus apresenta o seu relacionamento e o seu desejo salvífico para com o seu povo é uma demonstração de que, mesmo vivendo no adultério e no pecado, Deus ainda deseja nos salvar. Por isso, Apocalipse nos apresenta o convite de Deus para que nós saiamos das nossas relações impróprias e voltemos à relação com Deus de modo real, sincero e fiel. A lição vai ainda adiante e aprofunda esta nossa compreensão usando a simbologia do casamento para demonstrar a relação de Deus com o seu povo e o que ele espera de mim, de você, tratando sobre o seguinte ponto. Na lição de quarta-feira, o título é Isaac e Rebeca. Observe o que a lição diz. Quando Abraão já estava idoso e, sem dúvida, pensando nas promessas que Deus havia feito sobre seus descendentes, em Gênesis 15, verso 5, ele deu uma tarefa solene para o seu servo mais velho e de mais confiança. Que tarefa foi essa? A palavra de Deus diz que Abraão chama o seu servo e dá a ele a seguinte incumbência: você deve então procurar uma esposa para Isaac. Contudo, a esposa que você for procurar não deve ser entre aqueles que nós vivemos aqui. Pelo contrário, você vai à minha parentela, ao meu povo, e de lá você convidará uma jovem para vir até aqui e se casar com Isaac. Esta realidade demonstrada no livro de Gênesis, no desejo de Abraão encontrar uma esposa para Isaac, também cabe para eu e você compreender os detalhes da profecia. Observe. A advertência de Abraão parece exclusivista. No entanto, essa questão era espiritual, não étnica. Não era algo simplesmente relacionado ao povo. Pelo contrário, era uma questão teológica, não nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração a falsos deuses. Para Isaac, seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma mulher cananeia. A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol, no lugar do sábado bíblico. Uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos dias em que nós estamos vivendo. Note, havia uma preocupação espiritual na mente de Abraão quando ele proibira o seu servo de tomar esposa entre os cananeus. Como acabamos de dizer, os cananeus eram um povo pagão, que não seguia a orientação divina, não somente na adoração, mas em todos os aspectos. Logo, Abraão, entendendo a necessidade de preservar a fidelidade de Isaac ao Deus verdadeiro, pede que seu servo vá buscar uma noiva entre o seu próprio povo, para que de lá, de um povo que também temesse e adorasse o Deus verdadeiro, Isaac pudesse ter então uma esposa. Assim, não somente Isaac, mas também sua esposa permaneceriam fiéis ao Deus verdadeiro, impedindo-os de se relacionar com os povos cananeus e deles se apropriar de costumes, crenças e princípios. A mesma preocupação Deus teve para com a sua igreja no Novo Testamento, e a mesma preocupação Deus tem para comigo e com você hoje, porque eu e você sabemos
que hoje a Igreja de Deus acabou absolvendo, se apropriando de práticas, costumes e principalmente doutrinas que não fazem parte daquilo que Deus espera que eu e você vivamos. Atribuindo ou trazendo para dentro da relação cristã verdades que não fazem parte daquilo que Deus nos ensinou ou questões que não fazem parte das verdades que Deus nos ensinou, a Igreja de Cristo hoje está vivendo um relacionamento corrompido, um relacionamento fragilizado, um relacionamento que não permanece fiel ao Deus que nos chamou a nos relacionar com Ele. A lição vai adiante na parte de quinta-feira, traz de forma mais clara e inequívoca a realidade presente do povo de Deus e de sua igreja hoje, no mundo em que vivemos. A lição vai dizer o seguinte: a prostituta é julgada. A infidelidade conjugal tem um preço doloroso. Os filhos e outras pessoas sofrem profundas consequências. Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar a relação e o casamento. O casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que o marido e a mulher devem revelar um para com o outro. Note que de forma bastante complexa, o livro de Apocalipse vai nos trazer o fim, a realidade última desta igreja, deste povo que anteriormente foi chamado por Deus para uma relação de intimidade e matrimônio. Este povo que anteriormente estava ligado a Deus, esta igreja que anteriormente estava sob os cuidados de Deus, não somente se afastou do Senhor, mas rompeu os laços da aliança e do matrimônio anteriormente mantidos para com o Senhor. Neste afastamento, a igreja, o povo, se envolveu com outras relações e nessas outras relações se corrompeu, ao ponto de se tornar uma prostituta, pois não se relacionou com somente algumas verdades ou alguns princípios pagãos, mas se relacionou com todos os princípios que estava à sua disposição. Embora Deus tenha amado e, sobretudo, desejado restaurar esta relação e este matrimônio com seu povo e sua igreja, a sua igreja, de forma permanente, continuou a se afastar do Senhor, de modo que todas as investidas de Deus chegaram ao seu final. Agora, no livro de Apocalipse, esta igreja, este povo que se afastou e se corrompeu, é caracterizado como uma prostituta, como um povo que já não tem mais como reestabelecer, como ser reconciliado com Deus. Logo, chegará o momento em que este povo e esta igreja, corrompida, apóstata e prostituta, por ter se envolvido com princípios que não fazem parte da verdade de Deus, agora será julgada. Seu povo fiel será chamado a sair dela, a se afastar das suas práticas, mas aqueles que nelas permanecerem serão não somente julgados, mas sobretudo condenados. Você consegue compreender a maneira como Deus se utiliza da instituição do casamento para nos mostrar não somente o seu desejo de nos salvar, não somente o seu desejo de ter um relacionamento fiel e duradouro comigo e com você, mas sobretudo também o seu amor abnegado por ir ao nosso encontro, mesmo quando nós queremos nos afastar dele e nos unir a outros deuses, a outras práticas e a outros princípios. Deus, repetidas vezes, assim como fez com o povo de Israel no Antigo Testamento, buscou e lutou para refazer os laços matrimoniais com seu povo e com a sua igreja. Assim também foi no Novo Testamento e assim também tem sido hoje. Contudo, a igreja, que deveria ser a igreja fiel a Deus, tem cada vez mais se afastado. Pessoas que deveriam estar ligadas ao matrimônio, à aliança com Deus, têm cada vez mais se afastado do relacionamento com o Senhor e se envolvido com práticas pagãs, práticas que não condizem com as verdades apresentadas por Deus na sua palavra. Deus está nos chamando, Deus está nos convidando e haverá ainda um último convite para que nós saiamos deste contexto de relacionamento impróprio e possamos nos unir a Deus mais uma vez. Mas aqueles que desejarem permanecer afastados do Senhor, permanecerem num relacionamento corrompido, um relacionamento prostituído, um relacionamento impróprio, estes então serão não somente julgados, mas sobretudo condenados.
com este pano de fundo, utilizando-se da profecia bíblica e da alusão do casamento na profecia, Deus certamente nos ajuda a entender melhor, não somente o seu amor, mas o seu desejo de nos salvar. Por isso, através da profecia, podemos nos encontrar não somente a vontade do Senhor de nos transformar, mas o seu desejo de nos restituir a um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de obediência, um relacionamento de intimidade que possa nos levar à salvação. Que Deus abençoe você de forma especial. Não só você, mas a sua casa e a sua família. E que através dos símbolos e as imagens que encontramos na literatura profética, você compreenda melhor a vontade de Deus para você e para a sua vida. Que Deus o abençoe. Não deixe de se inscrever neste canal, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar este conteúdo. E de modo especial, de nos encontrar semana que vem para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que Deus o abençoe de forma especial e até o próximo encontro.